Plutão na casa 1 do mapa natal, com o Sol. Então, Plutão com o Sol, estando Plutão na casa 1 do mapa natal, com o Sol em qualquer uma das casas que tenha ligação aí com esse Plutão. Então, se você tem Plutão com o Sol, ou seja, um ângulo de Plutão com o Sol no seu mapa natal, estando Plutão na casa 1 do mapa, esse vídeo é para você. Plutão, aquele planeta que tem uma intensidade, né? Ele traz uma intensidade. Ele tem uma característica de força, uma característica de introspecção, uma característica de uma intensidade muito forte. Quando ele está na casa 1 do mapa natal, que é a casa da personalidade, ele faz parte, então, essas características fazem parte da tua personalidade. O Sol também tem a ver com o ego, com a nossa identidade mais aberta, né? O Sol, ele brilha. Onde nós temos o Sol, nós precisamos brilhar no nosso mapa. Então, independente da casa em que você tenha o seu Sol, quando ele se liga a Plutão na casa 1, ele faz com que você queira ter poder na vida. Com que a sua personalidade queira sobressair sobre o meio que você vive. Plutão é o planeta das coisas escondidas, é o planeta das coisas nos bastidores, de uma intensidade profunda, de uma necessidade de trocar de casca. Por que de casca? Plutão na casa 1, por representar a personalidade, muitas vezes a vida está muito calma. E aí você sente que tem alguma coisa errada ali. Plutão na casa 1 é aquele que diz assim: tô desconfiado, as coisas estão muito calmas, eu preciso ir mais fundo nas coisas. Então, o Plutão de casa 1, principalmente ligado ao Sol, ele é um 8 ou 80. Então, ele não vai querer viver nas margens da vida. Ou ele vai viver profundamente, ou ele vai manter aquelas características mais no seu interior. Então, esse Plutão de casa 1, quando ele está ligado ao Sol, ele representa que muitas vezes você vai guardando, você vai juntando, você vai acumulando, chega um dia que você explode, que você coloca aquele traço da sua personalidade para fora. A vida está muito calma, então as coisas estão estranhas, não estão muito tranquilas, né? A vida está calma, mas não está tranquilo não, porque você está sentindo que vem coisa por aí. Plutão na casa 1, e a casa 1 é a casa do ascendente, é a casa onde você tem ali características ligadas àquilo que você precisa desenvolver. Então tem questões na vida que vão chamar você a ter poder. Você vai ter um desejo grande de poder, um desejo grande de manipulação. Você quer manipular situações a seu favor. Você quer crescer, mas você quer crescer também para dentro. Você quer ter poder, mas você também precisa lidar com as questões internas. E essas questões internas, elas não são possíveis de serem vividas numa vida muito calma. Por isso que você fica desconfiado quando as coisas estão calmas demais, né? Quando a maré está muito calma, quando está muito calminha as coisas, você começa a desconfiar, você começa a pensar, não, vem algo por aí, porque você precisa de vez em quando, de tempos em tempos na sua vida, trocar de casca, trocar de personalidade, ou seja, se renovar. Plutão é o planeta da reconstrução, é o planeta do renascimento. Então, em épocas da sua vida, querendo ou não, porque a casa é da vida, querendo ou não, você vai viver situações de uma intensidade muito grande para que você possa se compreender melhor. Quem tem Plutão na casa 1 quer entender as suas motivações mais internas, mas nem sempre isso é feito de uma maneira autoconsciente. Às vezes acontecem coisas na nossa vida ou nós somos levados a viver de uma forma em que os outros reagem à nossa personalidade. E aí o que acontece? Você começa a viver questões para você se conhecer. A vida leva você a um autoconhecimento, querendo você ou não, as casas são da vida. E quando está ligado ao Sol, que é o símbolo da personalidade, tem características também voltadas para o pai, com a questão do pai. O Sol é o pai do nosso mapa. Então tem características do seu pai que você se identifica, ou então que você entra em choque com ele. Tem características do seu pai que você herdou, ou características em que você tem como que um segredo na sua vida.
algo que pode ter uma relação com uma força, um pai muito forte emocionalmente, que tem uma força, um poder sobre você, ou até mesmo um pai poderoso, ou alguém que tem uma característica de poder que de alguma maneira você herda também. Pode existir uma manipulação aí em relação ao seu pai, ou seja, o pai ser uma personalidade muito manipuladora, ou você herdar dele essa característica mais manipuladora. Alguém que tem uma certa ascendência moral, ou até mesmo uma ascendência em termos de uma personalidade muito forte. Então você pode viver essa questão com seu pai, de uma manipulação, de uma situação de uma intensidade muito grande, seja porque ele é uma pessoa muito intensa, o relacionamento se torna um relacionamento muito intenso. Então, Plutão com o Sol tem meio que uma simbiose, algo que de uma intimidade, mas de uma intimidade que pode às vezes se tornar algo em que você fica pensando, será que eu tenho isso também? Então, você tem, porque senão você não teria um Plutão com o Sol, você não teria um Plutão de casa 1. Então, existe uma intensidade na sua personalidade e existe um vínculo com o pai que pode ser um vínculo de amor ou de ódio. Algo que tem uma relação de uma profundidade muito grande, de alguém que tem um poder, né? Um poder sobre você, ou que tem um poder sobre outras pessoas, ou alguém que tem características muito internas, muito fortes e que você ou se identifica ou você repele. O Plutão, que é um planeta que na casa 1 ele se torna muito mais voltado para o eu, ele pode fazer com que você tenha motivações internas muito fortes relacionadas com desejos de vingança, sentimentos de raiva, sentimentos de manipulação, vontade de manipular as pessoas ou as situações a seu favor. Você pode ter talento para cura, dependendo da casa em que tem o Sol. Aliás, o Plutão com o Sol já traz um talento para cura, mas essa cura muitas vezes é uma autocura, é uma cura da personalidade, uma capacidade de transcender aos limites do ego. A casa onde nós temos Plutão é algo em que nós temos medo. Nós temos medo das questões relacionadas à casa de Plutão, até porque as casas são da vida. Então a vida leva a gente para certas situações ou certas circunstâncias em que nós tememos. Tememos por quê? Porque Plutão é um planeta transpessoal, um planeta que está relacionado à humanidade, às questões mais tensas da humanidade, ao obscuro da humanidade, ao nosso lado sombra, aquilo que está dentro do nosso inconsciente, aos nossos segredos mais íntimos, mais internos. Então, se você tem um Plutão de casa 1, você pode ter às vezes um certo medo de si mesma, porque você sabe ser capaz de pensar, sentir e desenvolver certas habilidades. Então, você pode ter um medo de si mesma, você pode ter um medo das suas próprias reações, um medo dos seus próprios impulsos, um receio um desejo de ter poder, mas um medo de onde esse poder pode levar você. Ou então um desejo intenso de ter um poder para que você possa ficar imune à interferência de outras pessoas. É como se você tivesse que adquirir uma força muito grande para você lidar com situações que desafiam o seu eu, que desafiam a sua personalidade e que também desafiam a sua sobrevivência. O Sol ele é o local onde a gente deve brilhar na nossa vida. Então, independente da casa onde ele esteja, ele tem um toque plutoniano ali, porque ele faz uma linha com esse seu Plutão. E esse vídeo é para quem tem a linha Plutão-Sol, né? Seja ela em trígono, seja ela em quadratura, oposição, conjunção. Então, se você tem esse lado mais intenso, provavelmente você tem linhas mais desafiadoras, como quadratura, oposição ou conjunção. Nos trígonos ou sextis, tem uma intensidade? Tem, até porque o seu Plutão é de casa 1, já é intenso. Mas você tem ele de uma maneira mais suave um pouco, né? Então, quando o Plutão ele toca o Sol, ele toca duas vezes a tua personalidade. Ele toca o Sol, que é o centro da personalidade, e a casa 1, que é da identidade. Então, você se identifica com esse lado mais profundo da sua natureza. Você guarda as coisas, você vai acumulando, né? Plutão é aquele que vai acumulando as coisas. Então, às vezes explode em termos de vingança, explode em termos de raiva. Então, às vezes você sente que você tem que colocar tudo isso para fora, para trocar de casca mesmo.
para se purificar, e essa purificação ela não é fácil de fazer. Por isso que quando estamos com trânsitos de Plutão com o Sol ou de Plutão com qualquer outro planeta, ele dura 5 anos e meio, porque essa purificação ela não é fácil de ser feita e não se faz da noite para o dia. Assim como o desenvolvimento da nossa personalidade não é da noite para o dia. Se a pessoa não tem muito contato com a sua identidade, tem um pouco de medo de ter contato consigo mesma, o que também pode acontecer, né? Porque se o Plutão está na casa 1, às vezes a pessoa tem medo de ter contato consigo mesma, tem medo de ficar sozinha, tem medo de ficar muito tempo com seus próprios pensamentos, com as suas próprias questões, porque tem medo da sua intensidade, das suas emoções, das suas reações à vida ou às outras pessoas. Plutão não é um planeta daqueles leves, não tem nada de leve em Plutão. Plutão é intenso, Plutão é forte, Plutão é curativo, ele é a fênix, ele é capaz de levar você para as maiores alturas de que um homem é capaz de chegar. Basta você olhar para ele com muita propriedade mesmo. Ele está na tua casa 1, então você se volta para dentro e você descobre motivações, uma intensidade, é um caráter forte, uma personalidade perseverante. É alguém que persevera, que alcança, mas que vai lá no fundo primeiro, tem que viver as experiências lá no fundo, lá nos bastidores de uma situação, lá mesmo, no fundo da intensidade, para depois se submergir, para depois se elevar como a fênix. E aí você se transcende, você encontra o seu lugar, você se identifica, você consegue se curar. Então, quando você passa por uma situação de uma dificuldade muito grande na sua vida, você é capaz, porque você tem uma força muito, muito grande, que às vezes você não sabe que tem, mas é só na hora da dificuldade que você descobre que você tem aquela força que você nem suspeitava ter. Aí você descobre que você é capaz de superar coisas muito difíceis, situações muito difíceis, que normalmente vêm quando Plutão passa aí em trânsito com seu Sol, ou quando qualquer planeta ativa aí esse aspecto que faz aí de Plutão com seu Sol. Então, saiba que você tem uma força interna muito grande, não tenha medo dela, você veio para trabalhá-la, você veio para utilizá-la e ela a seu favor. Plutão também representa os homens na nossa vida, tanto na vida dos homens quanto na vida das mulheres. Assim como representa o pai, representa o marido, representa qualquer homem, qualquer figura de poder. Então, em determinadas épocas da vida, você é chamado a confrontar o seu poder pessoal com o poder de uma outra pessoa. E aí é que você vai se descobrir como alguém que também detém o poder sobre você mesma. E você, às vezes, em determinadas épocas da vida, você começa a questionar o quanto você é capaz quando você lida com pessoas que querem lhe manipular, quando você lida com pessoas que querem, de alguma maneira, exercer o poder sobre você. E aí você descobre o seu. Você que tem esse aspecto, Plutão com o Sol, você vai ser convidado ou convidada a compartilhar de experiências com pessoas que desafiam o seu poder, pessoas que de tempos em tempos, não é o tempo todo, né? Mas de tempos em tempos surgem na sua vida e que trazem para você uma experiência de intensidade para que você descubra quem você é. Se o seu Plutão tá na casa 1, porque você precisa descobrir quem você é. E é através de quem o outro é que você vai descobrir isso. Isso normalmente vem na figura de homens na sua vida. Seja um pai, seja um patrão, seja um irmão, ou alguém que tenha uma ascendência sobre você, ou que pelo menos quer ter uma ascendência sobre você. Ou figuras de autoridade, né? De vez em quando você passa por um período na sua vida em que você é levado a sua personalidade ser testada por alguém que tem um veredito sobre algo que está relacionado a você, como por exemplo um juiz, né? Que é uma figura de poder, ou então alguém que tem que quer julgar você. Também tem isso, por quê? Porque quer julgar você, porque você tem um Plutão de casa 1, então você vai se sentir julgado pelos outros, você vai sentir que as pessoas elas querem lhe atingir no seu íntimo, na sua personalidade, e o Sol é o ego, então você tem um ego forte, um ego poderoso, e que você precisa desenvolver para que você possa lidar com eles de uma maneira construtiva. Se você é capaz de se curar, você também é capaz de curar outras pessoas.
Você tem força suficiente para curar a si mesmo e outras pessoas. Você é aquele braço forte quando as pessoas estão passando por crises na vida. Você tem capacidade de contribuir com a tua personalidade, casa 1. Né? Sua personalidade para curar outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Muitos trabalham com cura. Muitos lidam com questões relacionadas à magia, né? Para quem se interessa. Questões relacionadas à cura interior. A cura interior é a palavra de ordem, né? É a frase de ordem. Eu sou capaz de me curar. É a cura interior, a cura interna, a cura do eu, na descoberta de quem é. Então, quando você se conhece, você passa a ter aí uma energia muito forte, uma energia de que onde você chega, as pessoas percebem ali a força da sua personalidade, percebem aquela sua característica de uma intensidade muito grande. Né? Então você pode ser um manipulador, você pode ser alguém que é manipulado por outras pessoas e que se ressente disso. Enquanto você não descobrir a sua força, você vai se ressentir das pessoas que querem lhe manipular. Então sempre que alguém se aproximar de você com uma tentativa de lhe manipular, se você ainda não tem as suas habilidades internas, se você ainda não se conhece, você pode se ressentir disso. Aí é que vem a raiva, o desejo de vingança, a manipulação. Essas questões, esses aspectos mais sombras, mais negativos, mais internos, mais inconscientes, eles começam a surgir cada vez que o seu eu de casa 1 e do sol é confrontado por alguém. Então você vai encontrar pessoas na sua vida, sobretudo homens, mas não somente homens, pessoas em geral, que vão confrontar o seu senso de identidade. E de quando em quando na sua vida você vai sentir uma necessidade de ficar mais no seu mundo interno, para que você possa passar por períodos de renovação, de reconstrução, então de reciclagem. Né? Plutão, planeta da reciclagem. E essa reciclagem acontece aqui dentro, do seu ego, do seu interior, a sua intimidade. Então, você que é mulher, você pode ter aí uma experiência com um marido manipulador, né? Com um homem na sua vida que vem e que ele lhe ensina também traços de personalidade no sentido mais positivo. As características desse homem, ele ativa em você algo de uma força interna que você não sabia que você tinha. Então, às vezes, por conta de um relacionamento manipulador, um relacionamento tóxico, você descobre quem você é como mulher, que está na casa 1, na casa da sua personalidade. Se o seu Plutão está mais juntinho ali do ascendente, porque tem o Plutão de casa 1 que nem no signo do ascendente está, mas está na casa 1. É a mesma coisa. Mas quanto mais próximo da linha do ascendente, mais características você tem também em relação ao corpo físico. E Plutão é um planeta de sexualidade. Plutão é um planeta de energias sexuais que se fundem à nossa personalidade e criam uma motivação. É a libido, é uma libido mais intensa. E a libido, ela é uma energia que é uma energia de vida, mas que tem uma natureza sexual. Então a pessoa pode ter até uma intensidade muito grande, mas que vem de uma fonte sexual não identificada, né? Então, é necessário também se precaver, se prevenir de relacionamentos tóxicos. Ou até mesmo a própria pessoa ela pode ser tóxica, à medida em que ela tenta exercer o poder sobre outra pessoa. Quanto mais juntinho do ascendente, mais características tem em relação à maneira como essa personalidade atua no mundo, porque o ascendente é como que nós nos mostramos para o mundo. O ascendente é um signo que representa a primeira casa e ele mostra como que nós abrimos caminho na vida, como que nós mostramos o brilho da nossa personalidade para o mundo e como que nós nos protegemos do mundo. Então, se você tem ali um Plutão juntinho do seu ascendente, ali no mesmo signo, né, numa distância de 10 graus, você abre caminho na vida já prevendo os resultados que aquilo vai dar, já prevendo as reações das outras pessoas, né? Porque você tem uma característica de uma manipulação, então você manipula situações ao seu favor cada vez que você vai tentar empreender num novo ramo. Você é desconfiado, você já tem ali uma tendência a tentar imaginar as respostas possíveis e a resposta que você vai dar, a resposta que os outros vão dar, que a vida vai dar para você, né?
Então, você é visto como uma pessoa intensa. As pessoas de Plutão na casa 1 são vistas pelos outros como alguém intenso. Alguém que tem ali uma força muito grande. Então, quanto mais próximo do ascendente, mais características físicas de resistência, Plutão é planeta de resistência, assim como Saturno, né? Você é resistente, você tem um corpo resistente, você tem uma estrutura resistente, e você é resistente, inclusive, à dor. A essa dor, que é uma dor interna, que é essa dor, que é uma dor de crise na vida, e é uma resistência muito grande também no corpo físico, é um corpo mais resistente. Plutão é o regente natural de Escorpião, e ele traz aí uma tendência que a pessoa desenvolve em termos de ter uma casca mais rígida. E o que é uma casca mais rígida? É como se você fosse blindado. Você cria uma estrutura de proteção contra o meio, contra as agressões do meio, contra as agressões da vida. Então você é uma pessoa de força interna. Basta você descobrir como que você vai usar isso, inclusive descobrir a sua própria força. E essa sua força, com certeza, ao longo da vida vai ser testada de muitas maneiras e pode surgir também através das pessoas no qual você se liga. Ou de alguém que queira exercer o poder sobre você, ou o seu desejo, que é tão forte de exercer poder sobre o mundo, faz com que você entre em conflito ou choque com outras pessoas que também querem ter poder. Então você acaba se descobrindo através desse embate com a vida, desse embate com pessoas que estão ali junto com você ou da mesma forma que você tentando sobressair. Se a casa onde você tem o seu sol, não sei onde está, mas se a casa onde você tem o seu sol, você precisa brilhar, você também precisa, com Plutão na 1, ter poder. Então você brilha e você quer sobressair, você quer se fortalecer, se identificar com essa característica e você acaba usando o brilho da sua personalidade para exercer um poder sobre uma circunstância ou sobre alguém. Então essas são as questões que eu pensei, que eu consegui pensar sobre Plutão Sol, que é um aspecto riquíssimo, muito forte, de uma intensidade sexual, de uma intensidade em termos de força interna, de força interior, uma intensidade em termos de cura, em termos de resistência, em termos de estar apto a situações de crise. E para finalizar, lembrando que Plutão Sol, quando ele ama de uma maneira intensa e ele tem um medo muito grande de ver aqueles que ele ama sofrer. Essa é uma característica de Plutão em si, né? Então, ele tem uma questão que tem um segredo interno, né? Ele tem um medo, uma intensidade muito, muito forte quando ele vê alguém sofrer, alguém que ele ama muito, né? Porque existe a questão do apego. Existe a questão do apego. E a casa onde nós temos Plutão, nós temos que nos desapegar. Como que nós vamos nos desapegar? Entendendo como as coisas funcionam. Então, o maior receio de quem tem Plutão com Sol é de ver sofrer quem ama. É de ver sofrer as pessoas em que estão ligadas a ela, né? Estão ligadas a você. Então, tem essa característica, sim, de uma meio que uma simbiose, meio que de uma intensidade muito grande, porque quem tem Plutão na 1 ama com uma intensidade muito grande, né? É um planeta que faz parte da personalidade da pessoa por estar na casa 1. Então, é um receio de ver o outro sofrer, de ter que passar um luto por outra pessoa. O luto para Plutão Sol, para Plutão de casa 1, às vezes é um luto da própria personalidade. É um luto por uma infância perdida, é um luto por uma adolescência perdida, é um luto por uma aposentadoria, são lutos que a gente tem que passar na vida, até mesmo lutos pela morte de alguém, um medo da morte, um medo intenso de que o outro de que alguém que você ama vá morrer, de você sentir falta de alguém. É aquele luto por alguém que não está mais sob o seu domínio. Também tem essa questão, né? Por ser manipulador, aquela pessoa foge do seu domínio, você se sente meio desestruturado, porque você não tem mais domínio sobre aquela situação, sobre aquela pessoa.
Então, essa questão do domínio e essa questão do luto também estão muito ligadas, né? Plutão é o planeta do luto, é o planeta da morte. Então, às vezes, precisamos morrer enquanto eu, enquanto personalidade, para a gente renascer. E o renascimento, ele só é possível depois da morte. Então, essa morte é uma morte, muitas vezes, do ego, do eu. Eu tenho que aprender a viver de uma outra forma. Eu estou sufocado com essa maneira como eu venho vivendo, então eu tenho que renascer de uma outra forma, eu tenho que ressurgir de uma outra forma. As coisas não estão mais me dando o retorno que eu gostaria, então eu preciso renascer como outra pessoa, e essa outra pessoa que é você mesma, você mesma de uma outra forma. Por isso que Plutão é um planeta de luto, e esse luto muitas vezes ele está relacionado a deixar para trás características também que são herdadas do pai e que são tóxicas também para você. Então, às vezes você pode ter um relacionamento com o seu pai, ou ter tido um relacionamento com o seu pai, ou com algum homem na sua vida, em que você precisa dizer assim, não, eu tenho que transcender a isso, eu tenho que deixar isso para trás, eu tenho que renascer como uma outra pessoa. Eu tenho que descobrir a minha força, o meu potencial, que é desligado da força de uma outra pessoa, no qual você teve um relacionamento tóxico, no qual você teve uma relação mais doentia, digamos assim. Então, Plutão, ele tem essa questão de que parece que é quer dizer, nossa, só ele tem questões parece que são muito negativas, né? Mas é que Plutão, por ele ser um planeta transpessoal, ele lida com aqueles aspectos mais obscuros da nossa humanidade e da nossa personalidade. Então, por isso que ele tem essas características, mas é ele quem confere força, quem confere identidade, uma presença de espírito muito forte, a persistência, a perspicácia. Você, com Plutão Sol, você é capaz de guardar segredos. Você tem segredos, né, para manter, você testemunha as coisas, você tem ali uma força relacionada a uma capacidade de auxiliar, de edificar, de sustentar uma situação de muita dificuldade que muitas e muitas e muitas pessoas não têm. Bom, então, um abraço a todos, espero que vocês tenham compreendido a força, a intensidade desse aspecto muito bacana, muito poderoso, que é Plutão com Sol. Um abraço a todos.